Olá, queridos e queridas do Senhor Jesus, estamos aqui para mais um recadinho de Deus para os nossos corações e hoje quero falar com você a respeito de como levar uma vida de obediência a Deus. Deus, Ele quer que você seja obediente e tenha intimidade com Ele. O propósito de Deus é ser íntimo com você e cada vez mais íntimo você vai se tornando mais obediente a palavra dele, assim como aconteceu com Moisés. Quanto mais intimidade, mais obediência acontecia ali na vida de Moisés. Mas eu quero dizer para você que Jesus, ele nos capacitou através da sua maravilhosa graça a viver essa vida de obediência, essa vida de intimidade com Deus. Isso é maravilhoso. Jesus, através da sua maravilhosa graça, nos capacita e hoje nós podemos ser essa pessoa obediente e íntimo a Deus, não por nossos méritos, mas pela graça de Deus que habita em nós. Olha só, Jesus ele expressa o desejo de que nós sejamos obedientes à sua palavra. Ele conta uma história que dois construtores saíram a construir. Um construiu a sua casa sobre areia. E a Bíblia Sagrada, Jesus ele diz na Bíblia Sagrada que aquele que construiu a casa sobre areia é aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, não coloca em prática, não obedece. Então veio a chuva, veio o vento, veio a tempestade, aquela casa caiu e foi grande a sua queda. E cito o exemplo daquele que construiu a sua casa sobre a rocha. Ele ouve essas minhas palavras, as palavras de Jesus, e coloca em prática e as pratica. Ele usou de obediência. Então veio a chuva, veio o vento, veio a tempestade e aquela casa estava firmada na palavra que é a rocha da construção daquela casa. Deixa eu dizer para você, quando eu ouço essa passagem dos dois construtores, eu vou até os fariseus. Os fariseus eram cristãos, eram crentes, eles conheciam todo o Pentateuco, toda a Bíblia da época, sabia todas as leis, mas eles não praticavam. Então, Jesus ele sempre tinha alguns embates, alguns confrontos com os fariseus, porque eles conheciam tudo, mas eles não colocavam em prática. Então isso é interessante para os nossos corações, nós entendermos que nós precisamos praticar a palavra de Deus, obedecer a palavra de Deus. Olha só, muitas pessoas, eles dizem, não, professor, eu estou vivendo na graça, a graça, porque, espera lá, a graça, Paulo deixa muito claro que a graça, aqueles que estão vivendo na graça, o pecado já não tem domínio sobre eles. Então, viver na graça e na prática deliberada do pecado, parece que está se contradizendo o que diz a Bíblia. Isso não é o que diz a Bíblia, porque quem vive na graça, ele tem poder, ele tem capacidade de vencer o pecado. É o que o apóstolo Paulo diz. Então, a gente vê assim que tem pessoas que têm usado o termo a graça de Deus para continuar mergulhado no pecado, sem esboçar nenhuma vontade de sair do pecado, sem clamar a misericórdia, sem clamar a graça, a força de Jesus Cristo para sair do pecado. Então isso eu entendo que não é a graça de Deus, porque o apóstolo Paulo fala, trabalhei mais do que todos, porque a graça que habita em mim me capacitou a trabalhar mais do que todos. A pessoa não trabalha para Deus, a pessoa ela está vivendo assim como um bom vivan, pecando à vontade, dizendo que está na graça. Essa pessoa, eu peço que ela reveja os conceitos bíblicos na vida dela, porque pode ser que ela não esteja vivendo realmente a graça de Deus, porque a gente tem visto que o Senhor Jesus, ele requer uma obediência àqueles mandamentos, aquelas ordenanças que ele disse para nós. Você quer ver uma ordenança maravilhosa de Jesus? Jesus nos ensina a orar, e na oração do Pai Nosso, no livro de Mateus, capítulo 6, versículo 14 e 15, ele ensina a oração do Pai Nosso, depois ele explica ela.
Olha só, Mateus 6, versículos 14 e 15, Jesus explicando: porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. Então aqui eu vejo Jesus trazendo aos nossos olhos a vontade dele, que ele quer que nós obedeçamos a palavra, e ainda aqui uma consequência: se você obedecer e perdoar os homens as suas ofensas que fizeram para você, o vosso Pai vai perdoar você. Mas se você não perdoar, o vosso Pai não vai te perdoar também. Aqui exige uma prática do que Jesus ensinou e ainda tem uma consequência. E é Jesus Cristo, é o Deus da graça que está falando conosco. Olha só, vamos para o Velho Testamento. Em 1 Samuel, capítulo 15, versículo 22, acontece ali que Deus deu uma ordem para o rei Saul, o rei desobedeceu, e depois maliciosamente ele chama Samuel, o profeta, e fala: vamos oferecer alguns holocaustos, alguns sacrifícios. E Samuel diz para ele, no livro de 1 Samuel, capítulo 15, versículo 22, o seguinte: porém Samuel disse a Saul: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça a palavra do Senhor? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros. Então Deus está falando aqui: olha, eu prefiro a obediência. A gordura de carneiros e o sacrifício só veio depois que desobedeceu, mas enquanto não teve a desobediência, não precisava de sacrifício. Então, o obedecer é melhor do que sacrificar. Nós precisamos procurar uma vida de obediência. E muitos falam assim: não, mas eu estou na graça e agora eu posso fazer o que eu quiser. Não é bem assim. Vou te citar o que Jesus diz na palavra dele em João capítulo 14, versículo 20 e 21. João 14, 20 e 21. Você que tem usado a graça de Deus deliberadamente para pecar, olha o que diz aqui: e naquele dia entendereis que eu estou no meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Aquele que tem os meus mandamentos e obedece a eles, esse é o que me ama. Quem ama Jesus? Aquele que tem os meus mandamentos e obedece a eles. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a ele. Por que isso? A Bíblia ela é maravilhosa e ela se completa. A graça de Deus é maravilhosa em nossas vidas. Nós precisamos entender que a graça é coisa maravilhosa de Deus para os nossos dias. Nós vivemos o tempo da graça. Tem pessoas que estão vivendo o tempo da graça, mas a graça não está no coração dele. Porque a pessoa que vive na graça, ela vence o pecado, ela é uma pessoa obediente aos princípios e mandamentos de Deus, ela obedece por amor ao Pai, ela não fica presa a rudimentos, a leis, a ordenanças. É natural ela obedecer porque a graça mora no coração dela e ela quer ser íntima de Deus. Então, veja bem, esse versículo aqui ele deixa muito claro: esse é o que me ama, e eu o amarei e me revelarei a ele. Você quer a revelação de Deus? Olha ali, é muito claro: aquele que tem esses meus mandamentos e obedece a eles, Nós vivemos a dispensação da graça, como eu disse, e isso é maravilhoso para as nossas vidas. Mas Jesus deixa alguns princípios para nós observarmos e obedecer. Falando em obediência, né? O tema nosso é vivendo uma vida de obediência a Deus. Falando em obediência, o que é obediência? O que é obedecer? Obedecer é você se sujeitar a outro mandando em você, a outro dando ordens a você. Você se sujeitar à ordem
de outras pessoas ou a ordem de Deus. Isso é obedecer, é ser uma pessoa obediente. Você nota num exército. No exército tem o general, o coronel, o sargento, o tenente, é um mandando no outro e cada um sabe que ali está debaixo de autoridade. No céu tem anjos, arcanjos, tem serafins, querubins, eu não sei como é que é lá, mas é um dando ordem a outro. Deus é o Deus dos exércitos, então isso fala de obediência, obediência total ali a Deus e ao reino de Deus. Então, dizendo para você sobre obediência, eu quero ser obediente a Deus. O que a obediência a Deus requer de mim? Porque Jesus, ele diz ali, olha, você precisa perdoar o seu irmão para que seu pai perdoe o seu pecado também. Você perdoando o seu irmão, o seu pai que está no céu perdoará você. Então, a obediência requer algo de mim, porque para mim obedecer e para mim oferecer perdão, eu tenho que ser humilde. A humildade precisa fazer parte do meu coração para que eu possa conseguir a obedecer, a me sujeitar às ordens ou de outra pessoa, do meu patrão, a me sujeitar à ordem de Deus, e isso é coisa maravilhosa. Eu vejo que existem várias pessoas que servem a Deus, mas tem algumas que agradam o coração de Deus. A humildade, ela é necessária porque uma pessoa orgulhosa e soberba jamais será obediente às autoridades, será obediente a Deus, porque ela tem uma mente voltada para si próprio. O maior requisito para ser obediente é ser humilde. Não tem como um soberbo ser obediente. Ele sempre vai achar que sabe mais do que os outros, é um professor de Deus, é uma pessoa arrogante que transpira um nariz empinado, um orgulho próprio. Então, uma pessoa que não é humilde é difícil de ser obediente. Olha, até mesmo aceitar a superioridade de Deus sobre as nossas vidas e abrir mão do nosso egoísmo, esvaziar-se de toda vaidade. Para acontecer isso na minha vida, eu preciso ter humildade. Senão, eu não consigo nem mesmo aceitar a superioridade de Deus. Olha só o que Filipenses 2,7 fala a respeito de Jesus. Mas, quando fala mas, aqui está falando de Jesus, esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo. Agora Jesus, o Deus Todo-Poderoso, eu sou, toma a forma de servo, toma o corpo humano, fazendo-se semelhante aos homens. Jesus teve humildade suficiente para enfrentar a cruz do Calvário e salvar você. E agora ele diz algo a seu respeito, a obediência que ele precisa ver em você para ter intimidade com você, para que você seja obediente a ele, porque isso não vem de você. A graça dele no seu coração é que vai te tornar obediente, não é esforço seu. Veja bem, você quer ser obediente, e essa graça vai inundando o seu coração, vai te fortalecendo e vai te dando humildade, e você vai conseguindo ser obediente a ele, porque tudo é dele, por ele, para ele foram criadas todas as coisas. Então, a graça que habita em você vai tirando aquele orgulho, aquela soberba, e vai entrando um espírito humilde, um espírito contrito, quebrantado, e você consegue obedecer a Deus e sair da vida de pecado, de orgulho, soberba. Então tem como você ser uma pessoa obediente a Deus. O segundo princípio para você se tornar uma pessoa obediente a Deus mediante a graça do Senhor Jesus é a renúncia. Eu estou mostrando para você o que Jesus fez ali no livro de Filipenses. Olha, esvaziou-se a si mesmo, tomando forma de homem. A renúncia, olha só, por que precisa da renúncia? Obedecer a Deus é renunciar às nossas próprias vontades, desejos, prazeres. Quem não renuncia não consegue obedecer.
Não há como obedecer a Deus e ao mesmo tempo satisfazer as vontades da nossa carne, do nosso ego. Jesus renunciou toda a glória como Filho unigênito de Deus. Renunciou o seu trono, renunciou, olha só, toda aquela glória, tornou-se um simples servo. Olha só, que pregava a paz, o amor e o reino de Deus. Tudo isso ele fez por você. Você precisa de renúncia. Deixa eu falar mais um pouco de renúncia. Olha só, José, o pai de Jesus aqui na terra, ele tinha uma carpintaria. Ele era um microempresário no tempo. E Deus fala: eu preciso que você fuja para o Egito com meu filho. Qual que era o projeto de José? A sua microempresa, a sua carpintaria, fazer móveis. Qual que era o projeto de Deus? Fuja com meu filho para o Egito, que Herodes quer matar ele aqui. Anoiteceu e não amanheceu, José estava no Egito. José trancou a carpintaria, a microempresa, abandonou seus próprios sonhos, renunciou a tudo para fazer a vontade de Deus. Isso é renúncia, irmão. É disso que eu estou falando para você. Olha só, Jesus agora, o exemplo de renúncia. E sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Ele não teve esse desejo. Ele renunciou o ser igual a Deus para ser igual aos homens aqui e ser obediente até a morte e morte de cruz. Eliseu era um homem no tempo, era um homem rico que tinha ali juntas de bois, estava arando a terra, então significa que tinha terra. E Elias passa por ele, joga o manto, ele entendeu que agora ele seria o profeta e ele na noite matou os bois, fez um churrasco, com os carros ali ele fez o fogo, fez o churrasco e ali agora a vida dele passou a ser uma vida de profeta, renunciou a tudo. Renúncia, irmão. Você quer ter uma vida de obediência a Deus? Você precisa consultar o Senhor e ver o que o Senhor tem de projeto na sua vida e renunciar os próprios sonhos, a renunciar aquilo que Deus exige que seja renunciado para você viver uma vida de obediência. Olha, tem muitas vezes que Deus pede para você renunciar à novela, para você fazer uma célula, para você ir na casa de um amigo, de uma amiga que às vezes está com o casamento se desfazendo, falar de Deus para essa pessoa. Às vezes Deus pede para você renunciar uma tarde de sono e o Espírito fala para você que está acontecendo alguma coisa na casa do vizinho. Então você precisa ter essa vida de renúncia e intimidade com Deus. E o terceiro princípio para você ter uma vida de obediência a Deus é você ter o amor no seu coração, o amor de Deus no seu coração. Olha, o livro de Efésios, capítulo 5, versículo 2, diz o seguinte: e andai em amor, como também Cristo vos amou, e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus, em cheiro suave. Olha só, nós precisamos amar aquilo que Deus ama. Jesus amou o ser humano, porque Deus ama o ser humano. Jesus se entregou em atitude de amor, como oferta agradável, oferta de sacrifício agradável, em cheiro suave a Deus. Deus não pede isso para nós. Deus pede para nós, às vezes, coisas tão pequenas, para a gente ter atitudes de amor em relação às pessoas, em relação ao próximo. Um vídeo desse que está sendo gravado, uma atitude de amor abrindo seus olhos. Você pode falar de Jesus no ônibus, você pode falar do amor de Deus para os vizinhos, você pode falar do amor de Deus na empresa que você trabalha. Atitude de amor. Jesus, ele se deu em oferta de sacrifício a Deus em cheiro suave por amor de mim e de você. Aquilo que Deus ama. Aprende a amar aquilo que Deus ama. Aprende a amar aquilo que Deus quer. Aprende a amar os sonhos de Deus, que você vai ter uma vida de obediência e intimidade com Deus. Olha, que Deus te abençoe muito através dessa palavra. Você
precisa entender esses 3 princípios para a sua vida. Olha, você quer ter uma vida de obediência a Deus, você aceita o Senhor Jesus como Senhor e Salvador, a graça, o Espírito Santo e a graça de Deus inunda o seu coração e você traz esses princípios, pede para o Espírito Santo, para a graça, ajudar você a moldar a sua vida em relação a esses 3 princípios, a uma vida humilde, uma vida de renúncia e uma vida cheia do amor de Deus no seu coração, para que você possa obedecer e ter intimidade com Deus nesses tempos difíceis. Olha, esse foi o recadinho de Deus para a sua vida, para as nossas vidas. Peço que você entre no meu canal do YouTube, curte ali, dá um joinha ali, se inscreva no canal para você estar recebendo mais vídeos abençoados para a sua vida. E eu desejo a você um grande beijo no seu coração e uma vida de vitórias com o Senhor Jesus. Fique com Deus.